Olá pessoal, nessa aula a gente vai continuar ainda com o conceito de representação do conhecimento, como uma breve introdução para que a gente possa trabalhar no conjunto de próximas aulas a ideia do aprendizado, né, sobre um conhecimento adquirido. E nessa aula a gente vai focar um pouco numa linguagem, digamos assim, que tem um foco maior, né, que tem uma definição sobre objetos e relações, que é a lógica de predicados, né, especificamente na lógica de primeira ordem. Tá? Então, a lógica de primeira ordem, ela foca muito, né, na relação que a gente tem entre objetos, tá? E ela é muito importante para tanto o aspecto matemático, na lógica, da filosofia, com a ideia do pensamento em si, e para a nossa área específica, que é a inteligência artificial, porque a gente vai considerar uma grande parte dessa ideia de conhecimento com a existência humana, né? Então, os nossos objetos e as relações, elas são bem comuns no nosso dia a dia. Então, a lógica de primeira ordem, ela vai expressar o elemento de alguns ou ainda o todo relacionados a objetos do universo, tá? Outro ponto interessante dessa lógica é que a gente tem um compromisso com a ontologia, né? Que é relacionada diretamente à natureza da realidade. É como eu tenho essa relação específica entre o que eu estou modelando, né? O que eu preciso representar em termos de conhecimento e aquela ideia do meu mundo real. Né? Então, se a gente pensar de uma forma matemática, essa amarradura, né, esse comprometimento, ele vai ser expresso através da natureza que eu estou fazendo dos meus modelos formais, né, e com a relação que eu tenho entre as verdades que eu vou definir de cada sentença. Tá? Então, esse é o foco principal da nossa aula. A gente vai ver, logicamente, uma introdução desse conceito aplicado a uma modelagem de problemas e obviamente que um conteúdo mais específico a gente precisa realmente do conhecimento da lógica, da disciplina de lógica, de uma forma bem mais específica, né? Bom, então a gente precisa, dentro da nossa inteligência artificial, do nosso conceito, ter mecanismos para representar os fatos. Então, aquela relação entre o mundo abstrato, o mundo de representação que eu quero, e o mundo real, que é o meu problema, eu tenho que fazer bem a semântica para que eu tenha essa representação de fatos. Tá? Então, a nossa representação do conhecimento do mundo, ela é necessária para o sistema, na entrada do nosso sistema de inteligência artificial. E aí a gente viu que eu posso ter uma linguagem para trabalhar, né? E, por exemplo, o uso da lógica proposicional. Então a gente vai representar os fatos do mundo real por meio das fórmulas bem formadas, né? FBFs, ou proposições lógicas. Então, quando a gente trabalha dentro de um agente lógico, né? Agente fundamentado na base de conhecimento, nós temos que ter essa ideia das fórmulas bem formadas, né? Ou ainda de que forma eu vou modelar aqueles fatos, né? Através de proposições lógicas. Então, por exemplo, a prova de teoremas foi um dos primeiros domínios que foram explorados a partir de técnicas de IA. Tá? Então, o nosso foco aqui não é tanto a ideia da prova de teoremas, né? Montar um provador de teoremas, que também é um problema, né? Não deixa de ser um problema, uma abstração de mundo, mas sim focar em uma análise de um problema mais simples para que a gente possa entender quais as fases são necessárias na representação e utilizar a lógica de primeira ordem para modelar bem esse problema. Bom, então a gente precisa ter a primeira consideração, né? Lógica proposicional. O termo proposição recobre a ideia de asserção formulada, assertivas, né? Uma forma direta de uma formulação, seguindo com uma certa sintaxe. Eu tenho maneira de se produzir novos elementos, eu tenho uma estrutura bem estabelecida e susceptível de ser avaliado.
com verdade ou falso por um universo dado, tá? Lógica de predicados de primeira ordem. Ela pode ser vista como uma extensão da lógica, né, das proposições. Então, essa extensão ela vai ser fundamentada digamos assim, aditada com propriedades de base lógica das proposições, né? Mas permite introduzir elementos gerais que são as variáveis, né? Que a gente chama de U, de V, de Z e etc., além dos quantificadores, né? Do quantificador universal e do quantificador existencial. O conceito da lógica de predicados ela está diretamente relacionado à questão das variáveis e os quantificadores. Tá? Então, as lógicas de predicados elas podem ser a lógica de primeira ordem, lógica de segunda ordem, ou até mesmo Many-Sorted Logic. Mas é importante a gente lembrar que essa noção, né, da primeira ordem ela está diretamente relacionada ao fato que só as nossas variáveis podem ser quantificadas. Tá? Mas os predicados, nem as funções, mas os predicados não podem e as funções não podem também. Então, por isso a ideia da noção de primeira ordem. E ela é suficientemente interessante para que a gente possa estabelecer uma sintaxe, uma semântica, né, de um nível maior de complexidade de problemas para resolução, ao passo que a gente adiciona essa conceitualização das variáveis. Bom, então a gente tem algumas simbologias a serem utilizadas, né? Logicamente que a gente tem a implicação dos elementos, tem a negação, disjunção, conjunção, o quantificador universal que vai representar o para todos e o quantificador existencial que vai representar o existe. Então, essas são as simbologias básicas que a gente vai trabalhar para modelar problemas e, a partir desses problemas, fazer a nossa base de conhecimento e o mecanismo de inferência. Bom, então, o nosso objetivo aqui é explorar o uso da lógica de predicados, né? Em especial a lógica de primeira ordem, como uma forma para representar o conhecimento. Então, vamos supor o seguinte, olha, eu tenho um conjunto de sentenças que diz o seguinte: Marco era um homem, Marco era um pompeiano, todos os pompeanos eram romanos, César era um soberano, todos os romanos ou eram leais a César ou o odiavam. Todos são leais a alguém. As pessoas somente tentam assassinar soberanos aos quais elas não são leais. E Marco tentou assassinar César. Tá? Então, a gente pode ter esse conjunto de sentenças e estabelecer as nossas interpretações. Tá? Lembrando que eu tenho elementos que vão representar a aridade entre as funções, né? Então eu tenho uma forma direta de trabalhar com os meus predicados, as minhas variáveis e as minhas funções. Então, a gente pode representar os fatos, né, por sentenças a partir de um conjunto que é o que a gente chama de formas bem formadas, né, na lógica de predicados. Então, Marco era um homem, a gente pode definir que um homem, Marco, que vai representar essa abstração da informação que eu tenho como uma premissa. Marco era um pompeiano, então eu posso definir pompeiano, Marco. Todos os pompeanos eram romanos. Aí a gente entra com os quantificadores, né? Para todo x, pompeano x implica dizer romano x, né? Então, para todo elemento x que é pompeano, eu tenho que ele também é romano. César era um soberano, então eu posso definir soberano César. Todos os romanos ou eram leais a César ou o odiavam. Então, para todo x, romano x implica que é leal x César ou odiar x César. Todos são leais a alguém. Então, para todo x, existe um y tal que é leal esse x a y. As pessoas somente tentam assassinar soberanos aos quais elas não são leais. Então, para todo x, qualquer pessoa, para todo y,
uma pessoa X e tentar assassinar XY implica que ela não é leal, que X não é leal a Y, né? Então, para qualquer X representando pessoa, para qualquer outro Y que vai tentar assassinar, ou seja, X tentará assassinar Y, implica dizer que o X não é leal a Y. E, finalmente, na última informação, Marco tentou assassinar César. Então, tentar assassinar Marco César. Bom, a partir desse conjunto de informação, né, nesse exemplo bem simples, a gente tem alguns pontos importantes que devem ser evidenciados para quando eu faço a conversão de uma linguagem, né, de uma representação de um problema do mundo real, ou seja, sentenças do português, para as minhas fórmulas bem formadas na lógica, né? Muitas sentenças do português elas vão ser ambíguas, porque o português realmente é uma linguagem de altíssimo nível em que eu tenho uma complexidade de entendimento. As linguagens naturais elas tendem a ter essa relação com a ambiguidade. Então, nas sentenças 5, 6 e 7, né? A gente interpretar bem essas sentenças 5, 6 e 7, todos os romanos ou eram leais a César ou o odiavam, todos são leais a alguém, né? As pessoas somente tentam assassinar soberanos aos quais elas não são leais. Isso gera uma certa interpretação, né? Então, não é tão fácil fazer essa interpretação para que a gente possa converter na abstração de um mundo, digamos assim, um mundo do nosso problema de representação, né? Bom, então esse é um primeiro ponto interessante que a gente deve tratar, né? Então, frequentemente a gente vai ter que fazer uma escolha de como representar o conhecimento. Representações simples vão ser desejadas porque vão gerar uma menor dificuldade na hora de interpretação e de entendimento, né? Mas o problema é que elas podem impedir certos tipos de raciocínio. Então pode ser que eu não consiga ter um raciocínio mais complexo, porque a representação está muito simples da informação que eu quero fazer usando o conteúdo da lógica, né? E mesmo que eu tenha situações muito simples, pode ser que um conjunto de sentenças elas não dão a ideia, né? Parecem não conter tudo o que eu quero, né? Para que eu possa fazer o raciocínio da ideia que eu quero, do problema que eu quero ou do subproblema que eu quero resolver até chegar no meu problema final, né? Então, para que eu possa ser capaz de usar esse conjunto de fórmulas, né, bem definido, efetivamente, a gente às vezes tem que ter acesso a um outro conjunto de fórmulas, né, que vão ser a representação dos fatos mais óbvios, né, que representam de forma direta o senso comum. Então eu tenho que, em alguns casos, ter esse senso comum para poder realmente fazer a base do meu conhecimento. Então, como responder a uma questão simples? Marcos era leal a César? Como é que eu poderia pensar isso? Bom, se a gente pensar lá nas premissas 7 e 8, né, a gente pode concluir que Marco não era leal a César. Óbvio que eu estou ignorando distinção entre passado e presente, né? Que é, olha, as pessoas somente tentam assassinar soberanos aos quais elas não são leais, né? E aí eu estou dizendo que Marco tenta assassinar César. Então, se eu estiver atribuindo X a Marco e Y a César, eu só preciso definir um senso comum aqui para que a pergunta que eu fiz, né, a pergunta de saber se Marco tenta assassinar César, ela é válida, que é somente o senso comum de que todos os homens são pessoas. Então, se eu incluir isso na minha base de conhecimento, ou seja, todos os homens são realmente pessoas. Perceba que eu não tinha essa informação antes, mas se eu incluir essa informação de que todos os homens são pessoas, a partir de 7 e 8, eu tenho a informação de que Marco não era leal a César, tá? Então, é importante também, qual é o real motivo desse exemplo? É que a gente precisa efetivamente ter a nossa base de conhecimento e adicionar, em vários casos, elementos que compõem um senso comum, tá? Então, é fundamental que a gente faça essa descrição. E diante dessa descrição, desse exemplo simples,
a gente tem um processo, né, digamos assim, bem definido para trabalhar dentro do conceito da engenharia do conhecimento, né? De que forma eu posso usar um agente lógico dentro da base do conhecimento e de mecanismos de inferência, né, para ter um problema do mundo real e converter esse em um problema da abstração desse mundo da IA, digamos assim. Então, o primeiro ponto que eu tenho que fazer é identificar a tarefa, tá? Ao identificar essa tarefa, eu preciso atrair informações de realmente o que eu quero resolver e do que eu vou mapear dentro da minha linguagem de representação do conhecimento. Para o nosso caso em especial, para uma linguagem de primeira ordem, tá? Em segundo ponto, a gente precisa definir o que é o conhecimento relevante, o que a gente vai colocar na nossa base de conhecimento que vai servir como um conhecimento relevante para o nosso problema. Tá? Então, essa é a ideia desses dois primeiros passos. E aí, nesses dois primeiros passos, a gente tem fundamentalmente o terceiro passo, né? Que é a partir dessa identificação da tarefa e da agregação do conhecimento que eu vou levar, né, do domínio do problema, né? Talvez eu até precise trabalhar com especialistas, né, para extrair o que eles conhecem, né, digamos assim, de um processo lá, de um problema, né, que é o momento de adquirir conhecimento. Eu tenho, no terceiro ponto, que definir o meu vocabulário de predicados, funções ou constantes. Então, isso significa que eu vou ter que fazer uma gestão, uma conversão, digamos assim, né, dos conceitos sobre o nível, né, dentro do escopo do domínio que eu quero da lógica, né, nesse caso. Então, eu tenho que ter muito conhecimento na engenharia que eu vou trabalhar para fazer essa conversão. Esse passo, digamos assim, é o momento em que eu vou formular bem, né? Formular bem o que eu quero de impacto, né, para o sucesso final do projeto. Essa ideia, né, ela é fundamental porque ela faz muito parte da ontologia do domínio, né, que é aquela semelhança entre o que eu quero, da natureza do problema e a minha abstração. Então, a ontologia desse domínio ela vai determinar o que vai existir de item, né? Só que ainda não vou ter condições de determinar as propriedades específicas, né? Ou ainda as interrelações. Tá? E aí vem o quarto ponto, que é codificar o conhecimento geral sobre o domínio. O que acontece aqui é que eu vou começar a escrever os axiomas, né? as sentenças correspondentes do meu vocabulário. No quarto, eu começar a fazer a definição de passos, né, de acordo com o vocabulário que eu defini no item 3. Então, eu estou aqui diretamente fazendo uma fixação do significado dos meus termos. Aqui eu estou dando cabimento, dando conhecimento, para que eu tenha o meu conteúdo completo, tá? Já no passo 5, eu vou querer descrever, né, uma codificação digamos assim, de uma instância, de um exemplo específico do problema, né? Se eu fiz a ontologia, se eu tenho essa relação entre a natureza do problema e a minha abstração bem definida, aí eu consigo fazer mais facilmente esse passo 5. Porque o que eu vou fazer agora é pegar, né, um conjunto de sentenças atômicas simples e aplicar para um exemplo específico dentro do meu agente lógico, né? Então, se a gente considerar esse contexto, qualquer instância de problema ela vai ser fornecida pelos sensores do meu agente, né? Então, é juntar um conjunto desses sensores, da captação do conhecimento desses sensores, né? E em seguida eu vou aplicar dentro especificamente do meu problema. No passo 6, a gente vai formular consultas
ao procedimento de inferência e obter respostas, né? Nessa etapa, o que a gente vai fazer de forma direta é estabelecer a ideia da recompensa, né? Que é o procedimento de inferência, ele vai operar sobre os nossos axiomas, os fatos do problema, e aí ele vai derivar novos fatos, né? Que a gente está preocupado em conhecer, de aprender, tá? Então, o que a gente quer agora é não mais escrever, digamos assim, um procedimento efetivo, um algoritmo, para a solução da aplicação específica. Então, eu não quero mais fazer isso. Eu quero agora obter conhecimento a partir de dúvidas, entre aspas, que eu tenha para os axiomas que já foram definidos, né? E, finalmente, na parte 7, a gente vai depurar a base de conhecimento, né? Logo inicialmente, a gente não vai ter as respostas corretas no processo, tá? Então, é preciso que essas respostas, mesmo com elas já na base de conhecimento criado, né, os axiomas já colocados lá, eles precisam estar constantemente verificados com o mecanismo de inferência, né? Mesmo que ele seja consistente e produza novo conhecimento, tá? Então, o que acontece às vezes é que eu tenho um axioma que está ausente, né? E aí eu não posso fazer algumas consultas, muito semelhante ao exemplo que a gente estava falando sobre o César. É preciso que eu adicione em algum momento, como aconteceu no exemplo, que eu vou colocar lá a ideia de que todo homem é uma pessoa, né? Que foi o que a gente estabeleceu aqui no passo 9. A partir dessa nova inclusão, eu pude fazer a consulta que eu quis. Então, o mecanismo de depuração da base de conhecimento é esse mecanismo que vai sempre realimentar a nossa base, né? Tentando colocar, logicamente, com um processo de inferência consistente, colocando informações e axiomas que podem ser utilizados para responder as perguntas de uma maneira mais, digamos assim, de uma maneira mais completa do domínio do nosso problema. Nesse contexto, a gente pode usar o domínio dos circuitos eletrônicos como um exemplo para trabalhar as fases da representação do conhecimento, tá? Então, nessa primeira fase, né, que a gente vai considerar um circuito eletrônico qualquer para definir a nossa problemática, quando a gente está na primeira fase, que é de identificação da tarefa, nós precisamos ter um conceito parecido com o que a gente trabalha lá nos nossos agentes, né? Nessa primeira parte, a gente tem algo muito semelhante ao que a gente fazia lá inicialmente, que é o nosso ambiente de tarefas, né? Que é o nosso PEAS. Então, é muito semelhante o que a gente faz aqui nessa primeira fase. E aí a gente pode ter situações em que eu queira, por exemplo, tratar um questionamento simples. O circuito realmente efetua a soma de modo apropriado, né? Eu vou identificar qual a tarefa que eu quero resolver. Se todas as entradas estão em nível alto, qual será a saída da porta A2? Né? Então, se a gente tem essa definição, eu tenho outros questionamentos que devem ser feitos e devem ser tratados na identificação da tarefa. O circuito contém laços de realimentação, né? Então, cada um desses níveis que a gente vai trabalhar, identificação da tarefa, agregar conhecimento relevante, eu tenho que adicionar conhecimento, né, para montar o domínio de uma forma geral do processo da engenharia do conhecimento. Né? Então, no segundo ponto, a gente tem questões relacionadas de que maneira eu vou agregar o conhecimento relevante. Né? Então, o que a gente sabe, de certa forma, é que o seguinte: os sinais fluem pelos fios, isso a gente sabe, até os terminais de entrada das portas. Então, é importante que a gente saiba a funcionalidade de cada porta. Cada porta produz um sinal no terminal de saída que flui por outro fio. Esse conhecimento é relevante para que a gente saiba que cada porta tem uma funcionalidade que recebe uma entrada e retorna uma saída.
E essa saída, ela é realizada através do fluxo do fio, tá? Mas a gente precisa saber ainda, como uma informação relevante, como funcionam, né, as portas AND, as portas OR e a portas SHOR, né? De acordo com o meu circuito eletrônico, tá? Então, eu tenho que saber essas funções para identificar bem e agregar esse conhecimento que é de suma importância para que eu possa definir soluções para o meu problema. No terceiro passo, eu vou definir o vocabulário, né? Então, aqui as portas a gente está chamando de porta X1, porta X2, e a gente sabe que nesse problema eu estou querendo abordar circuitos, né? Eu estou querendo trabalhar com os nossos terminais, tá? Além dos sinais e também das portas lógicas, tá? Então, esses são os elementos fundamentais que eu estou trabalhando aqui nesse problema. Eu preciso definir um vocabulário para esses elementos. Então, eu posso dizer, olha, para as portas, eu vou chamar cada porta de X1, X2 até Xn. Esse seria o vocabulário que eu vou fazer para as portas. Cada porta tem um tipo, né? Então, por exemplo, a porta do tipo X1, ela é SHOR. A porta do tipo X2, ela é AND. Ou a porta do tipo X3, ela é OR. E assim sucessivamente até que eu defino todas as portas dentro do meu vocabulário. Outro ponto importante é que eu tenho a minha entrada, né, da porta. Então, uma porta ela tem a entrada, como a gente definiu. Então, a entrada de X1 é 1, tá? E eu estou definindo também minha relação, né, conectados. A saída 1 da porta X1, ela está conectada com a entrada 1 da porta X2, tá? Então, se a gente trouxer aqui para o nosso desenho das portas lógicas, a gente tem aqui, ó, a porta 1, ela entra a entrada 1, ela está na porta 1, como a gente estava definindo aqui, e a relação de conectados, a gente tem a saída de 1, né, que está conectado na entrada de 2. Tá? Então, a saída de 1 está conectado, o sinal 1, na saída de 2. Então, nesse terceiro ponto, a gente está definindo um certo conjunto de fatos e relações e o nosso vocabulário para se tratar dentro da engenharia do conhecimento. Tá? No quarto passo, a gente precisa codificar o conhecimento geral do domínio. Tá? Então, como é que eu vou codificar isso? Aí eu já posso utilizar o conceito das variáveis e também lá dos quantificadores. Se dois terminais estão conectados, eles têm o mesmo sinal. Então, para todo T1, T2, quando eles forem conectados, isso implica dizer que o sinal T1 é igual ao sinal T2. O sinal em todo terminal é 1 ou 0, mas não pode ser ambos, né? Então, para todo terminal, o sinal 1 ou sinal 0, tá? Então, isso aqui implica dizer que 1 é diferente de 0 e eu não posso ter essa relação de o mesmo terminal ter o sinal 0 e 1 ao mesmo tempo, tá? Então, outra ideia que a gente tem é conectados, é um predicado comutativo, né? Se um está conectado ao outro, é um sinal que o outro está conectado a 1. Né? Então, para todo T1 e T2, conectado T1, T2 implica, se somente se, conectado T2, T1. Tá? É uma via de mão dupla, é comutativo. E implica dizer que se conectado de T1 e T2, a relação, eu já posso inferir conectado T2, T1. A gente tem mais domínio ainda, né? Mais conhecimento para associar o nosso domínio. Né? Então, por exemplo, a saída de uma porta O, a gente sabe pela tabela verdade que ela vai ser 1 se somente se qualquer de suas entradas é 1.
Então eu poderia dizer o seguinte, ó, para todo G, tipo G for igual a O, implica que se o sinal de saída 1 de G é igual a 1, então, né, na mão dupla, existe um N com sinal que a entrada de NG é igual a 1. Então, eu estou dizendo de uma forma lógica, usando uma linguagem, uma estrutura de inferência, que eu só preciso ter uma das entradas dessa porta com o valor 1 de saída, né? E se essa porta for do tipo O, eu já, consequentemente, posso definir que ela vai ser 1. A saída de uma porta AND, ela vai ser 0, se somente se qualquer de suas entradas for 0. Então, para todo G tipo G, sabendo que ela é AND, isso implica dizer o seguinte, olha, o sinal de saída de um G foi igual a 0, então existe um N que o sinal de entrada de NG vai ser igual a 0. Tá? Então, a gente pode ainda adicionar esses elementos ao conhecimento. Ainda tem outras informações, né? A saída de uma porta Shaw é 1 se e somente se suas entradas são diferentes. Então, eu posso codificar, pesquisando o tipo de G, tal que ele vai ser o Shaw, o sinal da saída da 1G igual a 1, implica dizer que o sinal da entrada de 1G é diferente do sinal da entrada de 2G. Tá? Que aí eu tenho a questão da relação da porta, né, com o Shaw mapeada com o quantificador e o existencial também. Né? Nesse caso não, mas no caso da AND tem um existencial. E a saída de uma porta NOT é diferente da sua entrada. Então, para todo G, tá, que o tipo G for igual a NOT, implica dizer que o sinal, se a saída 1G vai ser diferente do sinal da entrada de 1G. Tá? Então, essa codificação de informações, ela me permite definir aspectos introdutórios, né, do domínio do meu problema, que vão ser fundamentais na hora que eu estiver diante do meu mecanismo de inferência. Então, agora eu posso codificar as instâncias específicas do meu problema. E codificar instâncias específicas do problema é dar um valor a um conjunto de variáveis. Então, perceba que lá no desenho do nosso circuito eletrônico, a gente já está definindo que x1 é uma porta do tipo XOR, né? É uma porta do tipo XOR. O tipo de A1, a porta A1, é o tipo AND, né? X2 é o tipo XOR, A2 é AND e essa O1 é OR. Então a gente já estabelece uma instância do nosso problema aqui. Então eu codifiquei essas instâncias. E aí depois que eu codifico a instância, eu posso fazer a relação, né? Ó, conectados, saída 1 com x1, entrada 1 com x2. Conectados, saída 1 com x1, entrada 2 com A2. Então, o que eu estou fazendo aqui é passando as informações para a instância do problema, no passo 5. Já no passo 6, aí eu vou formular as consultas para que o meu procedimento de inferência possa trabalhar. Tá? Então, são consultas do tipo, olha, que combinações de entrada fariam a primeira saída C1, que é o bit de soma, né? Essa é a primeira saída aqui, C1, ela ser 0, e a segunda saída C1, o bit de transporte, C1. Então, como é que eu faria essas consultas? Então, eu posso, significativamente, usando a lógica de primeira ordem, estabelecer uma consulta para a minha base de conhecimento, né? E aí, a partir desse mecanismo de inferência, eu tenho respostas que estão relacionadas às variáveis I1, I2 e 3, né? Que essas sentenças vão ser resultantes de acordo com a consequência lógica que eu tenho na minha base de conhecimento. Tá? Então, a ideia por trás dessa modelagem é que eu possa fazer consultas ao meu procedimento de inferência, para que eu possa tomar decisões futuras, né? Então, eu poderia fazer também quais são os conjuntos de valores possíveis de todos os terminais para o circuito somador.
Então, essa relação me dá resposta e aí, a partir dessas respostas, eu tenho tomadas de decisão. No sétimo e último caso, a gente está preocupado em depurar a base do conhecimento. Então, o que a gente quer aqui é, olha, a gente pode realizar perturbação nessa minha base, né, de várias maneiras. E aí, o que eu quero é verificar o comportamento, né, para essa relação entre os circuitos, né, de 1 diferente de 0. Então, o que eu posso dar, por exemplo, aqui é que supõe que a gente omitiu a asserção de que o sistema será incapaz de provar diversas saídas para o circuito. Então, o que a gente quer aqui, se a gente pensar, é o seguinte, olha, será que para todas as possibilidades, quando eu fizer essa pergunta para a minha base de dados no passo 6, eu vou conseguir ter asserções, eu vou conseguir ter uma resposta que vai ser assertiva? A gente vai ver isso na frente, que quando eu estou trabalhando com aprendizado de máquina, eu tenho mecanismos que vão me dar uma relação de assertividade para um conjunto de dados que eu vou treinar, né? Então, essa ideia ela já parte desse princípio com relação à depuração da minha base de conhecimento. Bom, então, para a gente finalizar essa aula, o que a gente precisa para desenvolver uma base de conhecimento lógico, né, pensando na lógica de primeira ordem, é um processo cuidadoso, né, que precisa ter uma análise interessante e específica do domínio. A escolha do vocabulário é de fundamental importância para que você possa codificar os axiomas, né? E aí, essa codificação bem definida é que vai dar todo o suporte para que eu possa fazer inferências nessa base. Lembrando sempre que a depuração é fundamental também para que a gente possa apurar o máximo de informação para as possíveis perguntas, né, que vão ser realizadas pelo meu mecanismo de inferência.